amor, cara. Se você não quer estar num relacionamento que a outra pessoa te ame, é nivelar muito por baixo, né? É amor. Porque tá mais simples. O homem tem que amar a mulher tem que amar o homem, Ponto. o pai e a mãe tem que amar os filhos. É isso. Aí ele tem que amar Exatamente. por quê? Ele tem que amar porque é a sua esposa. E porque eu deveria amar o meu marido, porque ele é o seu marido. E porque eu deveria amar meus filhos, porque eles são Cara, seus é filhos. muito interessante essa narrativa. É a narrativa existencial do ser. Por que você ama sua esposa? Porque ela é sua esposa. Exatamente. Cara, isso é revelador. É fruto de uma decisão, né? É fruto de uma decisão que você já tomou. Todo Por que divórcio- você ama? ó, Porque ela é sua O esposa. divórcio é errado. Por que o divórcio é errado? Porque você tem que amar a sua esposa. Por quê? Porque ela é sua esposa. Porque você decidiu. Exatamente, acabou. Mas assim, não é nem porque ela é sua esposa, não tem outra. É ver que é a sua esposa, entendeu? E aí você vai descobrir que você vai pro segundo relacionamento, aí vai ser pior que o segundo, que vai ser pior que o terceiro, que vai ser pior que o quarto. Que na verdade você vai chegar na conclusão de que todos eles vão ser cheios de problemas. Aí o cara divorcia a primeira vez, ele divorcia a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, 28ª. Cara, sim, você tem que amar a sua esposa, você tem que amar o seu marido, você tem que amar os seus filhos. E os seus filhos têm que amar os pais deles. Perfeito. Porque eles são os pais deles. Todo mundo tem que estar sob uma ordem maior da virtude, para não ser também. Isso tem que estar eu vou te submetido a uma tratar ordem mal maior. e você tem que me amar. Calma, é que isso é uma inversão, isso é uma desordem, porque você tem que amar Deus e o que é bom e o que é justo e o que é moral acima de qualquer coisa. Por primeiro. Porque senão você está criando uma autoridade disfuncional, uma autoridade insana. Perfeito. Aí você cria uma casa insana em que Uma o pai... monstruosidade. Uma monstruosidade, aí esse amor vira uma sátira, beleza. Mas tirando a relação da insanidade, o que eu vejo é que Perfeito. o cara, até quando o cara não é religioso, ele tem filho e fala, preciso educar meus filhos na religião, porque ele intui Sente que uma lacuna ele sente uma do lacuna, papel dele. que ele precisa ter alguma coisa que ele vai prover para aquela criança um sistema de valores que vai guiar aquela família. Isso é bem natural. Mas o amor, ele tem que envolver uma gratuidade, por óbvio, porque essa gratuidade é o que o Chesterton fala, né? Ele fala, você tem que amar Pimlico. Pimlico é um bairro, na época, zoado. Hoje não, hoje é um bairro nobre, mas na época era um bairro pobre. E ele falava, você tem que amar Pimlico porque Pimlico é Pimlico. Porque se você amar Pimlico porque Pimlico é bom, você não vai amar nunca. Não vai amar nunca. E aí o Tem problema que de amar você porque nunca é. amar Pimlico, porque Pimlico é Pimlico, é que nunca vai melhorar. É a É mesma isso aí. coisa que vale pro Brasil. É isso aí. Você pode falar assim, Nunca você vai deveria melhorar. amar o Brasil porque é o Brasil. Você É vê isso. porque é o Senão seu ele nunca país. vai melhorar. Aí Ele fala nunca vai assim, se tornar mas um isso é bom país. loucura. Não, é que você tem que cultivá-lo Perfeito. e cultivar essa terra A e força do plantar. amor é de cultivo. Isso. E aí você Excelente. vai plantar. Você não tem que amar de maneira idiota, poliana. Ah, eu amo Sim, sim, sim. e não tem nada. Não. Você vai agora arar a terra. Porque é isso que é amar, né? Amar não é, beleza, eu amo, então tudo tá bom. Não. É serviço sacrificial. Serviço Entregue. sacrificial. Então é o seguinte, ó, o meu marido eu amo ele, mas ele tá meio zoado. Ótimo. Então o que eu vou fazer? Servir mais. Eu vou arar Amar a mais. terra, eu vou Entregar plantar mais. e eu isso. vou colher. Cuidar dessa e eu vou terra. colher lá na frente, eu vou ficar arando e eu vou ficar cultivando. Tá? Eu amo a minha esposa. Mas a minha esposa tá com uns problemas, entendeu? Eu amo a minha mãe, mas minha mãe tá postando umas fotos na rede social. Eu acho que quem Você vai questiona cultivar, não você percebe vai qual é a guiar. alternativa. Porque a alternativa é um amor afetado emocional que na verdade são ondas de paixão. Isso. Sim. Qualquer coisa que não seja uma decisão racional, sacrificial, Não pode ser você amor. cai numa É afetividade isso. e emocionalidade descontrolada e desgovernada. Aí você troca de braços e de pessoas por causa de humores. Isso. Esse negócio que você perguntou da questão da submissão, né? E isso fica muito claro, né? Quando que a mulher ela está submetida, entre aspas, aqui, né? Ou seja, quando que ela está nesta missão junto com o homem? Quando ele está submetido a essa missão maior. Foi isso que o Gui acabou de falar. Então ele primeiro ele tem que olhar a ordem moral que o conduz, para que aí sim agora esse homem, essa mulher pode estar submissa à ordem desse homem. Um homem que não está buscando a Deus e a ordem plena da família dele, não pode ser um homem que ela Vai pode liderar seguir. qualquer coisa, Ele vai liderar nada. E ela não está aí- submissa a ele, ela está submissa à ordem que ele a se ordem, submete. é isso, ela tá submissa à ordem. E aí os filhos entram nessa sansara também. Os filhos têm que honrar pai e mãe. Mas em que medida? Em que esse pai e essa mãe também estão submissos a essa ordem também. Porque se eles também não estão, como é que você vai honrar um pai e uma mãe, um pai que abusou uma filha? O pai tem que ser o pastor, não o tirano. São coisas diferentes. Quando a gente entende essa ordem... Agora, entender essa ordem é entender que essa primeira natureza do amor é um amor decisório, não é um amor afetado. Isso. Se você entendeu que o amor é um amor decisório, que é o amor do Cristo, ele decide amar a humanidade. Ele não está afetado pela humanidade. Contra né? qualquer argumento. Contra qualquer argumento, ou seja, ele não deveria fazer aquilo, né? Ele é a vítima perfeita para todos os criminosos. E quando ele decide fazer isso, é porque a humanidade precisa. Então, se ele faz sacrifício, o homem entende.
caramba, eu estou submisso a esta ordem primeira. Então, eu vou me doar à minha esposa porque ela precisa. Perfeito. Essa esposa escuta esta ordem que veio de Deus, fala, caramba, meu marido fez isso por mim porque Deus fez isso por ele. Então, eu também vou me submeter a esta autoridade, a esta ordem divina, e vou me doar aos meus filhos porque eles precisam, não porque eles merecem, porque meus filhos precisam. Esses filhos recebem esse amor, aprendem a lidar com ele e vão entregar pro próximo. Aí a cadeia continua. Aí eles vão ter novas famílias que também vão fazer a mesma coisa. E aí sim a gente tem essa ordem contínua. Agora, se eu interrompo essa ordem por conta de uma afetação... eu acho que eu não amo meu marido. Por quê? Porque eu não sinto mais. Então você não entendeu. Aí já Tô era. sentindo mais igual eu era antes. Só fazer Aí um já comentário era. aqui no chat. O pessoal tá falando que o Júlio César sabe muito aqui. Tá falando muito demais, né? Júlio César, sacanagem. Já te falaram isso. Não, já me chamaram ligado, de... Júlio César. Sempre vem, sim, goleiro. Júlio César, já me falaram do Cássio do Corinthians também. Não, Cássio é ele. Não, o Cássio ele pega mais. Ele pega mais. Me chamaram de Buzz Lightyear já. Buzz Lightyear é sacanagem. Lightyear é legal. Aí é sacanagem. Buzz Lightyear, Buzz Lightyear eu legal. não tô rindo, Ao não. infinito e Eu não tô além. vigarista. Eu não tô... Dick Vigarista. Não, Dick Vigarista? Dick Porra, Vigarista do queixo. Por causa do queixo. Me chamaram de Ben Affleck depois da Covid. Já ganhei algum. Cara, desculpa, Creed. Cara, é muito bom. Essa é muito boa, né? Essa é Ben muito Affleck boa. depois da Covid. É muito bom. Qual? Cepacol, o cara do Cepacol, essa é a melhor. Putz, eu Se vocês lembro. botar o Cepacol, é bom de Cepacol boca? aí, põe o cara do Cepacol. Esse o bom de realmente boca, parece. não era? Cara, esse é sacanagem. Coloca esse a parece imagem. muito, cara. Esse é da época. O pessoal mais novo não sabe desse bom de boca aí, né? O cara do Cepacol. O cara do geração de Cepacol. Cepacol. Nossa, Não? muito Você ruim. não lembra? Não, acho que não. Ô, sério? Acho que não. Era um Você é da mesma meme idade que eu, não é? social. Era um meme social, cara. Ô, do Lene, Cepacol. aproveita aí tão feio, pra ler uma pergunta e, pessoal, manda mais pergunta aí. O pessoal só tá se zoando aqui, não manda O pergunta. pessoal só tá se debatendo. Eles ficam brigando aqui. entre eles, né? Exatamente. Ó, o Econotravel, ele mandou aqui o seguinte: vocês já até meio que falaram Os aí. nomes, né? Henrique Cavill da Shopee. Made in China. O cara pega pesado, né? O cara pega o pesado, velho. Boa. Eu só falo isso porque os caras já viram. Se fosse a primeira vez, eu não li essa parada. Os caras já estamos mais íntimos deles, né, Lene? Exatamente, Né, Lene? A gente exatamente. pode ir, né? Eles têm um poder de Tem que dizer a sátira verdade, quase né, pra ele. infinito. Ó, o Econotravel, ele perguntou aqui o seguinte: vocês já meio que falaram aí, mas ele fala aqui o seguinte: o que vocês acham dos esquerdomachos? Na minha visão, são o tipo de homens mais perigosos que existe. É o feminista, o esquerdomacho, né? Tem vários apelidos, né? Exato. Aí ele fala aqui, ó, vide Silvio Almeida. Como explicar socialmente e psicologicamente esse tipo de homem? Você tem uma degeneração de todos os paradigmas, né? Você tem a degeneração física. Normalmente você vai ver essas pessoas não são ápices nem exemplos algum de vitalidade ou de O saúde. famoso sojado, né? Sojado, come tofu todo dia, deixa o cabelo crescer. Soja. Você tem Pai de samambaia. pai de samambaia, pai de pet Pai de também. pet. E as pessoas ficam magoadas quando você fala, pô, mas eu tenho cachorrinho, isso aqui. Tudo bem, mas ele é teu filho? Ou ele é teu animal de estimação? Não, a É maior uma vítima do é pai isso. de pet é o pet, né? É o pet. Porque o Coitado pet não dele. dá. Vitimiza o Eu sou cachorro. animal, A cara. maior cara, vítima do pai de pet é É o o pet, cara. Eu olho o pet e já começa Coitado do Ele pet. tá com aquela cara de me salva, né? Cara, o pet tá com uma cara de me salva. O pet só quer correr atrás de uma bola, entendeu? Tá trancado numa... Sendo cuidado com um bebezinho. Olha lá, se não é o... Nossa, Mano, olha só. Cara, agora que você mostrou a imagem, eu lembrei agora. Cara, Veio a lembrou memória da dele? infância. O Bom de Boca. Bom de boca. Se não me engano, quem fazia a voz dele era o Serginho Leite, cara. Lembra do Serginho Leite? Sim, lembro. Tinha uma voz assim, Exato. né? Show de Cara, é rádio. muito. Você tem uma degeneração psicológica muito grande. O Guilherme explicou sobre essas narrativas culturais, a destruição de instituições. Você tem uma destruição também do foco na razão. A gente teve no final do século XVIII e começo do século XIX, uma ideia, quase que um zeitgeist, um espírito da era, falando que a gente estava na era da razão. É. E eu acho que a gente já se perdeu há muito tempo dessa era da Sim. razão, nos últimos 50, 70 anos, Sim. onde a gente vive numa era da emocionalidade histérica. É, sim. Então, Era do eu, né? Em todos os lugares. Dentro das igrejas, tudo, em tudo. tudo. Então, Tudo. o homem adulto, que deveria ser o bastião defensor da racionalidade, E das microagressões, né? microagressão, hipersensibilidade. As pessoas se ofendem por qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, você tem uma ênfase na Tem gente emocionalidade. que nesse momento se ofendeu por você ter falado. É. Tem pessoas que se ofendem. A pessoa por vai num show do Léo Lins Facilmente e se ofendem. A pessoa vai num show do Léo Lins e fala: eu não gostei dessa piada, estou ofendido por essa piada. Vou gente. sair. Vai embora. Também é muita imaturidade. Por que você foi no show do Léo Lins pra se ofender com o show do Léo Lins? E Paga outra, o ingresso
pra ser ofendido. Exato. Uai, é o narcisista aí, desmascarado aí. Exatamente. E aí você tem uma degeneração da virtude e da razão. São poucas pessoas que têm a razão desenvolvida hoje em dia. É muito difícil você ter um debate verdadeiramente inteligente. São muito raros os círculos onde você consegue ter um debate inteligente. Onde um fala, o outro ouve, põe argumentos, contra-argumentos. Isso é raro, é muito incomum. Eu acho que você faz um serviço trazendo também esses debates, porque você começa a conseguir separar joio do trigo. De onde tem verdadeiramente inteligência. E eu acho que os mais graves é a desconstrução do mito. Você não tem mais um mito criador narrativo na cabeça das pessoas. Se você for ver nas sociedades desenvolvidas, cara, você ser religioso, você desenvolver espiritualidade, você para na rua perguntando se acredita em Jesus, 90% das pessoas respondem assim, com estranheza ou respondem não, diretamente. Sim. E, obviamente, se você não tem um mito, uma narrativa maior que faz você trilhar um caminho de vida sacrificial, obviamente que não vai ter rito também. Porque não tem por que eu manifestar algo que não faz sentido nenhum. Então a gente tem uma confusão generalizada que não é só os homens, mas as mulheres também. Onde você tem o corpo, a alma, a psique, você tem o mito e o rito totalmente desestruturados. É uma terra devastada. O esquerdomacho é pra pegar mulher, né? É uma tentativa de pegar mulher, me parece. Será que funciona, cara? Sei lá. Eu só sei que o negócio é uma pira Porque que é muito louca, é uma estratégia muito Mas, fraca. É uma estratégia ruim. É uma estratégia ruim. O cara com o Não, cabelo. a própria Será galera que já alguma sacou. mulher se convence? A própria galera já sacou já. Tem uns caras que comentam em postagens assim, fazem um comentário esquerdomacho, embaixo e fala, agora é só esperar. Ele já coloca o segundo comentário e fala, agora é só esperar. A galera já sacou essa narrativa. Mas eu queria trazer um negócio aqui, o Lênin colocou mais cedo, e ele colocou um dos pontos mais fundamentais que eu entendo dos relacionamentos, que geram crises, sobretudo nos diálogos, e aí a crise no diálogo gera todas as outras, aquilo que você falou, né? Crise de diálogo é crise de intimidade, crise de sexo, crise de tudo. Que é uma parada chamada expectativa e frustração. A gente tem uma coisa muito ruim nos relacionamentos hoje, que é uma criação de falsas expectativas do que a gente idealiza como relacionamento que deveria Ideal. ser, sabe? E isso é péssimo, porque toda vez que eu idealizo algo, e aí entra nisso que você acabou de comentar, você falou assim que as pessoas não têm mais a faculdade da razão pra argumentar. Então elas argumentam com os afetos. Aquele negócio assim, de onde é que você tirou essa ideia? A pessoa não sabe responder, porque ela não sabe de que livro que ela leu, que Eu palestra que ela senti escutou. hoje cedo. Ela fala, é porque eu sinto, é porque eu sei, é porque eu fui criado assim, cara, isso não faz nenhum sentido. Sim. Então, como as pessoas não fazem ideia do que elas estão fazendo, não tem essa construção intelectual do que deveria ser um relacionamento, elas são movidas pelos afetos. Se ela é movida pelo afeto, ela entra num debate com o marido, ela não tá defendendo um argumento, ela tá defendendo uma sentir impressão bem. sensitiva que ela teve do passado. Perfeito. É isso. A mãe dela falou uma parada que às vezes ela nem concorda, só que ela trata aquilo como uma verdade dela, porque ela não processou aquilo. E aí quando o marido contradiz aquele negócio, ela se sente mal. Mas ela nem sabe por que ela tá daquele jeito. E aí cria-se uma série de expectativas sobre o que deveria ser um relacionamento e não funciona o diálogo. Vou dar um exemplo prático do que seria isso, assim, só pra vocês entenderem, bem ridículo mesmo. Aí você imagina, o cara chega em casa,